1 Timóteo, capítulo de número 3, a partir do primeiro verso. Vamos ler? Amém, queridos? Diz assim: esta é uma palavra fiel. Se um homem deseja o ofício de bispo ou episcopado, boa obra deseja. O bispo, então, deve ser irrepreensível, marido de uma esposa, vigilante, sóbrio, de bom comportamento, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de lucro imundo, mas paciente, não contencioso, não avarento. Verso 4. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição como toda a seriedade. Porque se um homem não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Verso de número 6. Não um principiante. Em outras traduções está não neófito. Para que, ensoberbecendo-se com orgulho, não caia na condenação do diabo. E o último verso para terminar. Além disso, ele deve ter também bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em descrédito e no laço do diabo. Curve a sua cabeça, vamos fazer ainda mais uma oração. Deus vivo, nós nessa noite queremos dar-te graça, Pai. Bendizer o teu nome e pedir que o Senhor continue falando conosco, Pai. Edifica a tua igreja, a tua noiva, o teu povo, Senhor. Que o Senhor me use, meu Pai, como instrumento do Senhor em tuas mãos. E que o Senhor, meu Pai, glorifique o teu nome, manifestando, meu Pai, a tua vontade, as tuas obras em nós e em nosso meio. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Você que pode, queridos, aplaude o Senhor em nome de Jesus. Queridos, essa mensagem que eu irei compartilhar com a noiva do Senhor nessa noite é uma mensagem que há um bom tempo atrás eu estava preparando ela para ministrar para a noiva do Senhor, em um culto como esse. Só que antes de ministrar para a noiva, o Senhor falou, primeiro você ministra para os obreiros. Quem tem que ouvir primeiro isso é os obreiros. E assim eu fiz. E hoje, sobre a orientação do Espírito, eu irei compartilhar o que o Senhor colocou em meu coração. Amém, queridos? Amém, queridos? Repita comigo, o modelo da igreja. Repita de novo, o modelo da igreja. Pergunta para o irmão do seu lado, qual é o tema da mensagem? Fala para ele agora, o modelo da igreja. Amém, queridos? Qual é o tema da mensagem? Amém. Amém. Queridos, a Bíblia, ela tem por tema central Cristo. De Gênesis a Apocalipse, todos os livros apontam para Deus na pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia faz relato sobre pecado. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia faz relato sobre pecado, sobre salvação, sobre os milagres que Deus realiza. E a Bíblia também faz menção sobre a igreja. Eu disse que a Bíblia faz menção sobre a igreja. Agora eu quero perguntar para os irmãos, o que é ser igreja? Repita comigo, ser igreja, basicamente, é sermos família. Vou repetir de novo. O que é ser igreja? Diga comigo, basicamente,
é sermos família. A igreja, meus irmãos, traz em sua essência, em sua estrutura, a essência da família. Jesus nos ensinou a ver Deus como Pai. E ensinou a ver os nossos companheiros de caminhada cristã como irmãos. Coloca para mim aqui, por favor, no telão, João, capítulo 20, verso de número 17. João 20, verso de número 17. Olha o que diz. Recomendou-lhe. Quem recomendou? Jesus. Não me detenhas, porque ainda eu não subi para meu, mas vai ter com os meus, aliás, não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz, subo para meu, eu subo para o meu, e vosso, para meu Deus, e vosso. Nesse versículo fica claro o que eu acabei de falar para você. Que Jesus nos ensina e nos mostra Deus como um Deus Pai. E mostra os nossos companheiros de caminhada como... Amém. Ele próprio, Jesus, ele tornou-se o primogênito dos irmãos. Significa a palavra primogênito, primeiro. Ele tornou-se o primeiro. A própria natureza de Deus é relacional, irmãos. Pois Deus se identifica em termos familiares. Olha só como Deus se identifica. Deus Pai, Deus. Não, de novo, igreja. Ele se apresenta como Deus. E Deus. E Deus. Então, o nosso Deus, ele se apresenta de uma maneira o quê? Familiar. De uma forma família, queridos. Olha só, quando nós depositamos a nossa fé em Jesus, quando nós aceitamos Jesus, Deus, ele se torna o quê nosso? Gente, vocês estão aqui, sim ou não? Quando alguém levanta a mão para aceitar Jesus, e ela confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador, o que Deus se torna dela? Pai! Vocês estão entendendo isso aqui? Sim ou não, gente? Hã? Então Deus se torna o nosso Pai, nós nos tornamos os seus, e os outros cristãos, olha para o lado, e os outros cristãos se tornam os nossos irmãos. E a igreja do Senhor na terra se torna o quê? A família de Deus aqui na terra, irmão. Então repita comigo, o modelo da igreja é a família. Você já se perguntou o motivo de tantos problemas que ocorrem dentro das igrejas? Alguém já parou para se perguntar? Porque existem tantos problemas dentro da igreja. Alguém já parou para se perguntar? E se se perguntou, em qual resposta você chegou? Porque a que eu cheguei é essa. Existem tantos problemas dentro das igrejas, sabe por quê? Porque nós não sabemos ser família. Famílias desestruturadas geram igrejas desestruturadas. Famílias doentes geram igrejas doentes. Famílias divididas geram igrejas divididas. Nosso maior desafio não é aprendermos a ser igreja em sua estrutura, mas nosso maior desafio é aprendermos a ser família. Esse é o nosso maior desafio, irmão. Entenda uma coisa, se eu e você não souber ser família dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com a nossa esposa, nós não saberemos ser igreja do Senhor. Porque o modelo da igreja é a família.
Quantos estão entendendo isso aqui, queridos? Cutuca o teu irmão e diz, você está entendendo? Vocês estão com medo, parece, gente. Cutuca o teu irmão do lado, você está entendendo, crente? Hã? Ele fez cara de mal para você, está meio bravo? Hã? Queridos, não é difícil, escuta, não é tão difícil fazermos cruzadas. Não é tão difícil fazer cruzada. O que precisa, pastor? O que precisa, Gabi, para se fazer uma cruzada? Hã? Orar. Convidar os crentes para vir para a cruzada. Convidar os enfermos, doentes. Hã? Chamar alguém para pregar a palavra de Deus. A cruzada está feita. É difícil fazer uma cruzada? Não é tão difícil, não. Não é tão difícil nós ensaiar equipes de louvor. Dá um pouquinho de trabalho, dá ou não dá? Mas não é tão difícil. Não é tão difícil fazer o quê? Uma equipe de teatro na igreja, uma equipe de dança na igreja. Dá trabalho? Dá. Mas não é tão difícil. Entenda, saia daqui com isso nessa noite. O nosso maior desafio é vivermos o evangelho dentro da nossa casa. Esse é o meu e o seu maior desafio, irmão. Porque nós vem para a igreja e aqui a gente pode estar passando o problema que foi em casa. Nós vem aqui, queridos, a gente consegue disfarçar, não é? Para quem está do nosso lado. A gente consegue colocar um sorriso no rosto, dizer que está tudo bem, vamos adorar quem? A Deus. Porque eu só fico aqui nesse ambiente quantas horas? Depois eu vou para casa. Mas quem está em casa me conhece muito bem como ninguém daqui me conhece. Só de eu olhar para os meus filhos já entendem o que eu estou dizendo. Só da forma de eu cruzar o braço, a minha esposa já sabe se eu estou gostando ou se eu não estou gostando. Eita, lamaio, remanaio. Querido, entenda uma coisa e levante a mão, por favor. Eu não sei como a sua família se encontra, mas a partir de hoje, a partir desse momento, eu e você daqui a pouco iremos para casa, mas nós iremos fazer como Jesus falou, como homens prudentes, pregar, viver, praticar o evangelho dentro da nossa casa. Não, levante a mão que Jesus já me tomou aqui. Se sua família chegou aqui desestruturada, eu declaro e profetizo que o Senhor te estrutura e você vai ser a base, a estrutura, a coluna lá dentro daquele lar. Oh glória! Oh glória! Deixa eu fazer uma pergunta, queridos. O que é então ser igreja? Vamos no 3 de novo? Eu vou perguntar, você responde no 3. O que é ser igreja? 1, 2, 3. Basicamente é ser família. Se eu souber viver dentro do meu lar, com a minha família, eu vou saber ser igreja. Amém? Amém, queridos? Escute isso. Quantos de nós, queridos, não sabemos liderar ministério na igreja? Hã? Quantos de nós não sabemos? Mas dentro da nossa própria casa, somos completamente passivos e omissos. Hã? É mais ou menos assim, ó. Cadê os homens? Levanta a mão, os homens. Deixa eu ver os homens que estão na casa. Não, levanta aí, gente. Levante as duas. Deixa eu ver se você está aí. Diga um glória a Deus aí, amado. É mais ou menos assim. Ô, pastor. Escola sacerdotal, né, pastor? É mais ou menos assim que acontece. O homem é todo gentil com as pessoas aonde? Na igreja. Aí em casa é um completamente o quê? Grosseiro. É grosseiro com a esposa. É grosseiro com os filhos. Trata a esposa e os filhos com aspereza, com estupidez. Hã? As mulheres, cadê as mulheres? Deixa eu ver as mulheres, estão aí. Diga glória a Deus, mulheres. Hã? A mulher que é toda cuidadosa com o ambiente da igreja, em casa é toda desleixada. Hã? Além de tratar o que? O marido com frieza e indiferença.
Escute, tem jovens aí? Tem, olha lá, o jovem. Cadê o jovem, gente? Eu sou um jovenzinho, mais ou menos de uns 30 e alguma coisa. Estou aqui, isso é para mim, Jesus. Hã? Os jovens que na igreja são obedientes à liderança. Hã? São ativos em toda a programação da igreja, mas em seus lares são desobedientes aos pais. Vivem em pé de guerra com os irmãos. E a todos nós. Irmãos que não perde um culto, está aqui todo culto, mas não consegue dialogar em sua casa com sua família, cara. Irmãos, nós somos bastante religiosos, frequentamos muito a igreja, mas não entendemos que na vida um dos pontos fundamentais é a nossa família e o nosso lar. O que é ser igreja, meus irmãos? Entenda o que eu estou dizendo aqui. Eu não estou dizendo para os irmãos que nós devemos o quê? Se afastar da igreja, deixar de trabalhar na casa de Deus. O que o Espírito Santo está nos dizendo aqui é para nós não inverter o que é a ordem. Primeiro eu tenho que aprender a ser família na minha casa, para mim aprender depois a ser igreja aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Lá no Jardim do Éden, Deus formou primeiro o homem ou a igreja? Vou perguntar de novo. Lá no Jardim do Éden, Deus formou o homem ou a igreja? E depois de ele formar o homem, ele formou quem? A mulher. Nasceu primeiro a igreja ou nasceu primeiro a família? Entenda uma coisa. Cuide muito bem da sua família. Pastor, e eu me torno desleixado com a obra de Deus? Não. Se você cuidar bem da tua família, da tua casa, tenha certeza que você também vai estar cuidando das coisas de Deus. Quantos estão entendendo isso aqui, queridos? Aí, por inverter essa ordem, é que a gente estamos vendo o quê? Um montão de escândalos aí, gente. Absurdo. Em rede nacional, queridos. Sabe por que a gente vê isso? Porque as pessoas estão invertendo a ordem. Entenda uma coisa. Primeiro vem Deus na minha e na sua vida. Depois vem a família. E depois vem a igreja. Porque se você não estiver bem com a sua família, como é que você vai fazer a obra de Deus? É bom você estar trabalhando para ajudar famílias, ajudar casais, ajudar jovens, e você olhar para o lado e ver sua família destruída. É gostoso isso? Elema, Shehel e a Sara Mandjorgia. Levante a mão que eu vou profetizar. Então, a partir de hoje, Neemias, levante os muros lá dentro da sua casa, os muros que estão derrubados. Tape as brechas e seja um agente de Deus para aquelas pessoas que moram na tua casa, que moram no teu quintal, no meio da tua parentela. Deixa Deus te usar como? Cuidando bem da tua casa e família. Escute isso. Vou correr, meu Deus, a hora está voando, pastor. Queridos, não é incomum. Eu disse que não é incomum. Líderes que no auge de seus ministérios estão perdendo o quê? Casamento. Não adianta você ser pastor, ter uma grande igreja, ter não sei quantos mil membros e perder seu casamento. Tem algum valor isso? Tem líderes que no auge do seu ministério estão perdendo quem? Seus filhos. Os filhos dos líderes estão passando a odiar a igreja. Muitos se voltam para as drogas, se perdem em desvios sexuais. Por quê? Tem alguém que está tentando amar ou querendo amar mais a igreja do que a sua própria. Não, gente, deixa eu dizer uma coisa. A igreja do Senhor tem dono. Vou repetir isso aqui. A igreja do Senhor tem dono. A igreja do Senhor tem noivo.
E ele cuida muito bem dela. Foi por amar que ele foi para a cruz do Calvário. Se tem alguém que ama muito a igreja, é o nosso Cristo, meu irmão. Então faça-me o favor de amar primeiramente a tua família e ame ao Senhor de todo o teu coração, meu amado. Porque a igreja está sendo cuidada por ele. Entenda, eu não estou abrindo um parênteses aqui dizendo que você tem que se tornar o quê? Um desleixado cobra do Senhor. Eu estou dizendo para você pôr em equilíbrio. Cuide bem da sua família para cuidar bem das coisas de Deus. Amém, queridos? Amém? Por esses dias, escute, por esses dias, eu li sobre um grande líder evangélico que dedicou toda a sua vida ao ministério. E hoje, sabe o que ele colhe? Um casamento destruído. Um dos filhos se suicidaram. E o outro entrou na questão do homossexualismo. Será que a gente consegue aprender alguma coisa com esse exemplo desse líder? Consegue, gente? Não inverta a ordem. Deus é um Deus de família. Deus é um Deus de família. Pastor, mas eu estou cansado da minha família. Mas peça ajuda para o dono da família, aquele que estabeleceu primeiramente a família. Minha família não tem jeito, é porque você não conheceu o carpinteiro lá, Macherga, chamado Jesus Cristo de Nazaré. O que a medicina, os psicólogos, os cientistas, aqueles que têm bacharelado, aqueles que têm doutorado, dizem não tem jeito, não tem o que fazer. Meu irmão, ele é o dono do milagre, ele é o todo-poderoso, ele restaura, ele muda, ele faz ainda nos dias de hoje. Ele faz. Mas pastor, eu tenho um grande ministério, pastor. Deus me chamou para pregar. Faça que nem Noé fez, meu amado. Faça que nem Noé fez. Pregue como você pode, no tempo que ele te propõe para você pregar. Aonde te colocar para você pregar, mas não deixe de cuidar da tua família. Porque Noé pregou muitos anos, não ganhou uma pessoa que não fosse da família dele. Mas quando veio o dilúvio, estava ele e toda a casa dele dentro da arca. A gente estamos com os olhos lá fora, tentando ganhar o mundo para Deus. Estamos esquecendo o quê? Da família. Eita Jesus. Mas eu quero profetizar aqui nessa noite. Tem uma mão erguida? Eu e minha casa, você e a sua casa, serviremos ao Senhor. Não, eu vou repetir. Ele pode ser alcoólatra, ele pode estar nas drogas, pode estar perdido na criminalidade, pode estar se prostituindo, mas Jesus Cristo de Nazaré, que me alcançou e te alcançou, está trabalhando lá na vida dele e vai salvá-lo também, vai transformá-lo também, meu amado. Não desista da sua família. Não desista, meu irmão. Eleia, xelemanjorgia, quemenjorgia da gacel e derevacel. Deus faz, queridos. Deus faz. Escute. Tem obreiros, querido. Aliás, esses tempos agora atrás, alguém chegou na minha esposa e falou: Aline, eu preciso te entregar algo. O que foi? Eu sonhei com você e com a sua família. Lá foi ela entregar para a Aline. Para quem não conhece, se põe de pé, meu amorzinho. Tá com vergonha, ela tá com vergonha. Essa aí é a minha costelinha, gente. Deus te abençoe, meu amor.
Depois ela falou que ia me matar. Não, meu amor, pelo amor de Deus, não faz isso, tá bom? Ah, Jesus. Meus irmãos, eu vou abrir algo aqui, meu amor. Eu vou contar para eles o que você me disse. Eu vou contar. Gente, antes de sair de casa, você acredita que eu ouvi dela? Foi triste demais. Foi, gente do céu. Eu fiquei me olhando na vida do espelho e falei, Jesus, ajuda-me, Pai. Dá graça. Ela olhou para mim e falou, nossa, amor, você dá sedentária, hein? Falei, não é possível, meu amor. Hã? Que isso, mano? Olha, só por Deus. As varoas, elas falam que ninguém tem coragem de falar, né? Escute. Aí, queridos, chamou a Aline e falou o seguinte. Aline, eu sonhei com você e com sua família. Eu sonhei que você e o Steve recebia muita gente na casa de vocês, mas recebia muita gente. E não parava de chegar gente. E o Levi não estava lá. Eu perguntava, cadê o Levi? Nós falamos, eu não sei. Ela falou assim, então, vamos procurar ele. Porque está chegando mais gente. E depois não vai dar mais tempo de nós conseguir achar ele. Isso foi um recado de Deus para mim e para minha esposa, meus irmãos. Deus fala por meio do sonho, sim ou não? Fala. Queridos, a gente nessa correria de atender, de ajudar, de orar por um, por outro, se não tomarmos cuidado, a gente perde de vista quem? A família dentro de casa. E a gente fica nessa ânsia de ajudar, de ajudar, de ajudar. E dentro de casa nós esquecemos o quê? Que tem pessoas que precisam também de quem? De nós. E sem eu e minha esposa perceber, o nosso filho estava fazendo algumas coisas que, poxa vida, o Senhor nos deu um entendimento e conseguimos corrigir o que precisava ser corrigido. A orientação de Deus foi, olha para ele, dá atenção, vai até ele, porque daqui a pouco não vai dar mais tempo que de trazer o coração dele de volta. Então não adianta, querido, nós queremos cuidar do monte de gente e deixar de cuidar o quê? De dentro de casa. Não tem coisa melhor de um domingo como esse. Olhar para a família e dizer, vamos se arrumar e vamos todo mundo para onde? Para a igreja. Não tem coisa melhor. Mas se nós não vigiarmos, nossos filhos acabam se perdendo dentro da casa de Deus e daqui a pouco eles não nos acompanham mais. Quantos não vivem essa realidade? Quantos já não passaram por isso? Mas eu quero profetizar aqui em nome de Jesus. Se tem alguém dentro do seu lar que se encontra perdido, o bom pastor chamado Jesus está indo atrás dele e dela agora em nome de Jesus. E ele e ela vai voltar. O coração dele vai ser agora alcançado pelo Senhor. E a partir de agora apacentado por Jesus Cristo em nome dele. Amém, queridos? Amém, filhos? Eu estou concluindo a mensagem. Deixa eu dizer uma coisa para você. O ministério de um pastor não é validado pelo tanto de membros que congrega na sua igreja. Eu vou repetir isso novamente. O ministério de um pastor não é validado pelo tanto de membros que congregam na sua igreja. Mas o ministério de um pastor é validado pela família saudável que ele tem. Você quer saber se uma liderança é uma boa liderança? Olhe para a família dele. Se a família dele é uma família saudável, tenha certeza, ele é um bom líder. Amém, queridos? Sucesso no ministério em decorrência do fracasso da família não é sucesso, é derrota. Amém? Repita comigo, se não soubermos ser família, nunca saberemos ser igreja. De novo, vamos lá? Se não soubermos ser família, nunca aprenderemos ser igreja. Pegue a Bíblia, irmão. Estude ela.
e vê tudo o que ela fala sobre família. Vê lá o que ela nos ensina. Eu vou dar alguns exemplos aqui para você. O livro de Provérbios, por exemplo, oferece para nós muitas instruções sobre como construir relacionamentos familiares saudáveis e abençoados. Provérbios, capítulo de número 6, verso de número 20. Destaca a importância dos filhos obedecerem aos. Provérbios 22, verso de número 6. Fala sobre a responsabilidade dos pais na educação dos. Provérbios 31, verso de número 10. Fala sobre o valor de uma esposa virtuosa. A Bíblia continua dizendo ainda. Deuteronômio, capítulo de número 6, do verso 6 ao 7, fala sobre os pais ensinarem a palavra de Deus para os seus filhos. Quero fazer uma pausa aqui. Uma certa vez, eu fui chamado para atender um lar, atender uma família. Fui até esse lar, começamos a conversar, e no meio dessa conversa que estávamos tendo, começamos a falar sobre o que nós acabamos de falar aqui, sobre Deuteronômio, sobre os pais ensinar os filhos, sobre o homem compartilhar a palavra dentro do seu lar. E aí, nessa conversa, eu vi o varão dizendo o seguinte: pastor, aliás, eu perguntei para ele: varão, como que é dentro da sua casa, tal? Ele falou: pastor, eu falo muito com os meus filhos, pequenininhos, sobre a palavra. Ah, é? E você, a sua esposa? Ah, pastor, eu não falo com ela, não. Por que, varão? Ah, pastor, porque ela não entende os mistérios, o manto, as revelações. Como é que é, varão? Pastor, é que assim, eu já estou num nível assim, muito alto, pastor. E ela ainda assim, não entende essas coisas, sabe? Ah, é, varão? E aí, pastor, eu não compartilho nada com ela. Então quer dizer que você está voando no espírito e sua esposa não está voando junto com você. Quer dizer que você está o quê? Em um nível de adoração muito profundo e sua esposa está onde? Para trás. Eu falei para ele: meu irmão, você precisa compartilhar a palavra de Deus com sua esposa. Ele falou: não, pastor. Posso falar uma coisa, pastor? Na verdade, as irmãs precisam compartilhar uma palavra com ela. As irmãs que precisam ensinar ela. Falei: como é que é, meu irmão? As irmãs da igreja precisam ensinar sua esposa e você não quer fazer nada. Falei: não, meu irmão. Você também tem que compartilhar a palavra de Deus com a sua família. O seu primeiro rebanho é a sua família. Você está querendo jogar sobre a responsabilidade, a sua responsabilidade sobre a igreja. O que é para você fazer, você está querendo que a igreja faça. Meu irmão, foi a primeira e a última vez que eu visitei essa pessoa. A gente dissemos com muito amor, com muito respeito. Mas, querido, entenda, isso é o que anda acontecendo dentro das igrejas. Pessoas estão dizendo que estão indo para monte, estão fazendo jejum, estão orando, e a família está ficando para onde? Para trás. Peraí, se você não pegar o seu filho, não pegar a sua esposa e ensinar eles a palavra de Deus, quem é que vai ensinar, irmão? A igreja aqui, a escola Kids aqui, da igreja, é apenas um complemento. Mas essa obra precisa começar onde? Dentro da minha casa, irmão. Eu preciso compartilhar a palavra onde? Dentro da minha casa. Eu preciso orar com a minha família dentro da minha casa. A gente estamos querendo ouvir a palavra de Deus só quando a gente vem para onde? Para a igreja. Mas a nossa família também precisa ouvir da minha e da sua boca a palavra de Deus, amado. Não tenha vergonha de compartilhar o que Deus ministrou ao seu coração. Eu lembro que no começo da minha conversão, eu aprendi demais com essa mulher aqui, ó. Aprendi demais.
E eu olhava para ela e falava, aonde você está aprendendo essas coisas? Ela falava, eu estou de madrugada lendo a palavra. Eu falei, rapaz, é muito profundo isso, eu vou também. Porque ela me estimulou a fazer o quê? A querer buscar mais, a querer receber de Deus mais, a ter mais profundidade com Deus, a conhecer mais Deus, irmão. Agora o problema, sabe qual que é? Aqui a gente o quê? Quer ouvir a palavra de Deus. Dentro de casa a gente quer ouvir o quê? Funk, quer ouvir o pagode, quer ouvir o sertanejo, quer ouvir o rap, quer ouvir tudo dentro de casa. Mas dentro da sua casa precisa ver palavra de Deus, irmão. Entenda, a palavra de Deus deve ser aplicada, meu irmão, quando você estiver conversando com sua família, quando você for corrigir seus filhos. Aí quando o casal vai se resolver, meu Deus do céu, pai. Quando o casal que está discutindo, em vez de haver o quê? Calma, vamos sentar, vamos conversar. A palavra de Deus diz, em vez de pegar um na mão do outro e orar, sabe o que acontece? É palavrão para tudo quanto é lado, é desrespeito para tudo quanto é lado. Por quê? Tá faltando o quê? Palavra, irmão. A palavra de Deus não é para ser ouvida apenas na igreja aqui. A palavra de Deus é para ser praticada dentro do lar, no casamento, na relação com os filhos. Quantos estão entendendo isso aqui, queridos? A palavra de Deus é base para nós, irmão, para tudo. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu é a tua palavra. Quer direção de Deus? Palavra. Quer resolver problema na sua vida? Palavra. Quer um conselho de Deus? Palavra. Quer ajudar alguém, meu irmão? Palavra. Agora, quando alguém te pede uma palavra, sabe o que você diz? Meu irmão, vem aqui, varão, não faz isso não. Alguém, meu Deus do céu, tá descendo os mantos aqui, gente? Não estava preparado esses mistérios aqui. Jesus nos ajuda, pai. Pastor, prepara o guarda-costa aí que hoje... Alguém pede para você um conselho. Olha, rapaz, eu tô pensando em separar. Sabe o que você diz? Isso mesmo, mete o pé, vai embora, rapaz. Chuta o balde mesmo. Você tem outras aí, ó. Vai viver um novo ciclo, vai viver uma nova história. Crente, pega a palavra e fala com ele da palavra, o que a palavra de Deus diz. Meu irmão, Deus é um Deus da família, querido. Deus pode restaurar o teu casamento. Deus pode fazer uma grande obra lá no meio da sua casa. Não desista, fica com a palavra, caminha na palavra, viva na palavra, se alimente da palavra, mas não saia da palavra. O problema é que a gente estamos querendo resolver todos os B.O. da nossa vida do nosso jeito. Labaixúria. Querido, você é uma nova criatura. Eis que as coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. A partir de agora você deve viver na palavra, com a palavra. Chega, cara. Você já não percebeu quantas vezes você quebrou a cara tentando fazer as coisas do seu jeito, da sua maneira? O que vai resolver a briga entre você e o seu cônjuge não é palavrão, não é desrespeito, não é quem grita mais forte, não é quem tem razão. Seja pacífico, pegue na mão do outro, ora. Senhor, nos ajuda a resolver esse conflito, Pai. Nós não queremos saber quem tem razão, nós queremos apenas alinhar a casa. Nos ajuda e nos dá sabedoria neste momento. Ah, pastor, mas meu marido é ímpio. Pegue na mão dele, ele está esperando um exemplo seu. O problema é que ele fala, você está querendo gritar mais alto que ele. Aí você quer que ele te respeite ainda. Você está pensando que enquanto você gritar, ele vai baixar a bola. Não, ele vai falar, cala a boca você. Porque quem é crente aqui é você. O
céu está se manifestando aqui e está dizendo: para sermos igreja, precisamos primeiro ser. Se eu e você aprender a ser família dentro do nosso lar, nós saberemos ser igreja, irmão. Quantos estão entendendo isso aqui? A hora já foi, meu Deus. Irmão, não tinha preparado isso aqui não. Deus mandou um mocotó aí de Jeová nesse momento. Mas tem direção isso aqui. Tem direção, o Espírito Santo está na casa. Telemachuria kamandoria. Emenchole kalamachergia. Viver o evangelho não é só vir para a igreja não, irmão. Viver o evangelho é praticar a palavra, é praticar a palavra. Lembra que eu falei para você que o meu e o seu maior desafio é praticar a palavra dentro de casa? É lá o nosso maior desafio. Irmão, posso ou não posso falar isso aqui? Amor, você não me bate depois, hein? Queridos, escute isso. Eu, em determinados momentos da minha vida, sabe o que eu ouvi já dessa mulher aqui, da minha esposa? Você vai fazer o que na igreja, seu hipócrita? Você vai pregar o que para as pessoas? O que você não vive dentro de casa? Estou falando de mim. Porque se nós não praticarmos a palavra, que autoridade nós temos para subir aqui e pregar para vocês, irmão? Se você não pratica a palavra dentro da sua casa, que autoridade você tem para chamar a atenção de alguém que é da sua família? Você está falando para ele viver a palavra e você não vive a palavra? Queridos, a hora já se foi. Mas eu quero deixar para você hoje que o modelo da igreja é a família. Se nós não soubermos viver em família, não saberemos ser igreja. Se você não sabe respeitar a autoridade dentro de casa, você não vai saber respeitar a autoridade aqui, meu irmão. Por um tempo você vai até ouvir a liderança, mas vai chegar uma hora que você o que? Vai fazer o que você faz dentro de casa. Você vai reproduzir isso aqui. Quantos estão entendendo isso aqui? Se coloque de pé. Outro momento a gente termina essa mensagem. Feche os teus olhos. A banda, por favor. Coloque a mão no seu coração. Neste momento eu quero que você, meu irmão, olhe para dentro de você e peça ajuda a Deus agora por você e pela sua família. Feche os teus olhos. Você vai dizer a Deus: Deus, me ajude, Pai, a ser uma pessoa melhor dentro da minha casa. Me ajude a praticar a Tua palavra como o Senhor me ensina, Pai. O Senhor me orienta na Tua palavra que eu devo ser o sacerdote do lar, eu devo orar com a minha família. Eu devo ensinar-lhes a palavra, então me ajude a meditar na Tua palavra de dia e de noite. Isso, fale para o Senhor, peça perdão a Ele pelos teus erros. Senhor, eu tenho errado, Senhor, com o meu marido. Eu tenho errado com os meus filhos. Senhor, eu tenho errado com a minha esposa. E o meu pedido é que o Senhor me ajude, meu Pai, a não permanecer dessa mesma forma, dessa mesma maneira, desse mesmo jeito, mas me ajude, Jesus, a ter uma atitude completamente diferente da que eu venho tendo. Isso, olha o Senhor neste momento.